Coelhos são animais muito espertos, muito mais espertos do que se imagina. E muitos tutores ficam preocupados porque os coelhos pedem comida o tempo todo para eles. E aí fica aquela preocupação. Não estou dando comida suficiente para o meu coelho, não estou dando a comida certa. O que está acontecendo? Que mesmo tendo o alimento ali no alojamento para ele, ele continua me pedindo. O que está acontecendo? O que está errado? E alguns até se incomodam com esse comportamento, porque os coelhos passam a pedir em horários desagradáveis. Tem coelho que vai procurar o tutor de madrugada e fica incomodando, pedindo comida, bate o potinho no chão. Tem coelhos até que ficam irritados, agressivos, podem até chegar a morder. E principalmente, o tutor fica preocupado se está fazendo alguma coisa errada e o seu bichinho está passando fome. Então, nesse vídeo, eu vou explicar o que significa esse comportamento do coelho pedir comida o tempo todo, por que ele faz isso, se ele realmente está precisando ser alimentado ou não, como você vai descobrir isso e, principalmente, como mudar esse comportamento, porque às vezes ele se torna realmente muito incômodo. Ou pior, às vezes o tutor, na intenção de resolver esse comportamento, acaba superalimentando o coelho e causando até problemas de saúde nele. Então, para entender por que isso acontece e como resolver, assista o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like se gostou desse vídeo e de acionar o sininho para receber informações sempre que nós lançarmos um vídeo novo. A primeira coisa é entender se ele está pedindo comida porque ele está realmente com fome ou se ele tem outro motivo. Então, a primeira coisa é verificar no alojamento. Ele tem alimento? O coelho tem que ficar com feno à vontade 24 horas por dia. Se ele tem feno ali, não importa se ele tem verdura, legumes, algum petisco, alguma coisa a mais. Se ele tem feno, ele não está passando fome. Ele pode até bancar o difícil, não querer aquele feno na hora, mas ele não está passando fome. E aí, se ele continua mesmo assim pedindo comida, tem coelho que fica rodeando a gente, fica em pé pedindo. Isso é como uma criança que tem um prato de comida ali na frente dela, só que ela sabe que tem um sorvete no freezer. Então ela se nega a comer o que ela deveria e fica pedindo sorvete. O coelho é igual, ele é super esperto e ele tem um paladar bem exigente. Então, se ele sabe que ele pode ganhar uma coisa diferente, ele vai pedir. E eles são tão espertos que eles pedem para a pessoa certa. Às vezes tem 10 pessoas naquela casa e eles pedem para uma, porque eles sabem que é aquela pessoa que acaba dando. Então, até isso eles têm noção. Coelhos são muito mais espertos do que se imagina. Mas esse comportamento, às vezes, se torna realmente incômodo. Tem coelho que pega o potinho e fica batendo de madrugada no quarto dos tutores pedindo ração. Tem coelho que morde quando a pessoa se aproxima da geladeira porque ele quer que ofereça alguma coisa que está ali dentro. E isso também é um comportamento que não é legal para ele, porque você acaba aceitando isso e para ele parar de incomodar, ou porque você acha que ele realmente está com fome, você vai lá e dá um pedacinho de alguma coisa para ele. E de pedacinho em pedacinho, ele acaba tendo problema de saúde. E por mais que a gente se sinta mal de negar comida para o bichinho, a melhor coisa é educar o coelho. Primeiro, para ele entender que não é só porque ele pede que ele vai ganhar. E também para que ele faça uma alimentação saudável. Porque grande parte dos problemas de saúde dos coelhos, inclusive problemas que podem levar à morte, estão relacionados à alimentação incorreta. Então, aquele coelhinho que ele pede, e a pessoa com pena vai lá e enche o pote de ração. A ração é só um complemento, é uma quantidade mínima, mas coitado, ele gosta tanto, ele pede tanto, o tutor fica com pena e dá. E a pior coisa é ver esse tutor depois desesperado porque o coelho tá passando mal ou tá internado porque comeu ração demais que ele deu. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que ser um pouquinho duro com esses bichinhos para que eles aprendam a comer da forma correta. E uma coisa que eu acho muito interessante é que de todos os pets que eu atendo, entre coelhos, roedores, até cães e gatos, os coelhos são os que fazem uma melhor chantagem, entre aspas, com seus tutores. São eles que conseguem mais induzir o tutor a acabar dando uma alimentação errada. Mas e como corrigir esse comportamento? Primeira coisa é se certificar que a alimentação dele está correta. Ele está recebendo feno à vontade
sempre disponível, ele está recebendo verduras na quantidade correta, legumes, petiscos permitidos em pouca quantidade. Então, se a alimentação dele está correta, essa é uma preocupação a menos. Agora é só treinar o seu bichinho para que ele não fique pedindo o tempo todo. E existem 2 truques para a gente fazer isso. O primeiro é utilizar horários regrados para alimentação. Então, por exemplo, o feno está ali à vontade, você sabe que ele não vai passar fome e ele precisa ficar com feno à vontade, só feno, por pelo menos 12 horas por dia. Então, por exemplo, durante a noite, você pode deixar só o feno. Ele não vai passar fome. Eles são bem ativos durante a noite, mas toda vez que ele tiver vontade de comer, ele tem o feno ali. Isso é ótimo, porque você está garantindo que ele está comendo feno. Se ele tiver uma oferta maior de alimentos, ele vai escolher. Então, se você colocar lá as folhas que ele mais gosta, ele vai comer as folhas e vai deixar o feno, o que vai causar problemas de saúde no futuro. Então, durante 12 horas, deixa só o feno. E aí, você vai adaptar os horários, tentar ter sempre os mesmos horários para fazer a alimentação. Então, por exemplo, de manhã, você dá uma pequena quantidade de ração às 8 da manhã, por exemplo. Mais tarde, às 11 horas, você vai dar a verdura para ele. E depois, no fim da tarde, à noite, você pode dar novamente verdura ou legumes e até um petisquinho. O importante é fazer sempre a alimentação nos mesmos horários, porque aí o coelho passa a entender que ele recebe o alimento naqueles determinados horários e ele também sente fome, o organismo dele passa a sentir fome naqueles determinados horários. E ele, com o tempo, passa a entender que não vai receber alimento fora dos horários. Então ele passa a não pedir mais. E outra coisa que ajuda muito, não só nessa fase, né, para fazer esse treinamento, principalmente nessa fase, mas por todo o tempo, são os brinquedos que auxiliam na alimentação. Então, por exemplo, esse caça-alimento que tem, além das partes de madeira que podem ser roídas, que fazem com que o bichinho fique brincando, tem também uma barra metálica onde é fixado o alimento. Aí, nesse caso, a gente vê uma abóbora presa e ele pode ser pendurado em algum lugar, no alojamento, em algum lugar da casa. E aí o coelho tem que procurar esse alimento, ir mordendo aos poucos, retirando até conseguir comer. Então, isso também torna muito mais divertida a alimentação e mantém ele mais ocupado. Ele vai levar mais tempo para ir mordendo aos poucos essa abóbora ou uma folha pendurada aí, do que ele levaria se tivesse no chão do alojamento. E isso pode ser feito com vários tipos de brinquedo que eu vou mostrar aí para vocês. Inclusive, eu vou deixar na descrição onde vocês encontram esse tipo de brinquedo. Esse é um outro brinquedo que eles adoram, que é o mobile de pinha. E a maioria imagina que seja só para ele morder a pinha, morder a madeirinha. Eles adoram realmente morder a pinha, essa pinha tratada. Mas existe um outro segredo nesse brinquedo que eles adoram. Você coloca na pinha, você consegue fixar pedacinhos de alimento. Então, um pedacinho de folha, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de pepino, de abóbora. E eles têm o trabalho de ficar tirando esse alimento. Então é mais uma forma deles levarem mais tempo se alimentando, não rapidamente como eles sempre fazem, se manter ocupados, isso se torna um momento muito legal. E aí eles te deixam em paz e não te pedem tanta comida. Eles têm até a impressão que comeram muito mais porque eles tiveram muito mais tempo para pegar o alimento. E esse aqui é o super conhecido mobile com feno, que também você pendura em algum lugar no alojamento para dar um pouco mais de trabalho para o coelho. Ele tem que ir mordendo, puxando, e aí aos poucos ele vai comendo o feno. Colocar também o feno em porta-feno ajuda, além de evitar a sujeira, ainda dá um pouquinho mais trabalho. E todas essas coisas para manter o coelho ocupado e para que a fase da alimentação seja uma diversão, não só uma coisa que ele faz muito rápido para ir logo te pedir mais. E você também tem essa dificuldade que o seu coelhinho pede tudo, você consegue resistir, não dá para ele, você às vezes não aguenta e dá alguma coisinha, o que ele mais pede, conta aí pra gente. E se você usar essas técnicas aí, depois conta se realmente funcionaram, o que funcionou melhor para o seu coelho parar de pedir comida. E para saber mais sobre coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br, lá tem muita informação.